Bom dia. Vamos falar deste alerta que foi lançado da Direção-Geral de Saúde para uma possível antecipação da toma da vacina do sarampo. Há um surto? Bom dia, Jorge. Bom dia, telespectadores. É verdade, ou seja, tem-se vindo a verificar um aumento de casos de sarampo em alguns países da Europa. Sim, da Europa. Principalmente a Alemanha, mais de 1.480 casos, França, 14.424 casos durante este ano, durante o ano presente. Itália, 4.500 casos. Nós que julgávamos erradicado o sarampo. Estava quase. E a Organização Mundial da Saúde previa realmente uma erradicação lá para 2015. O que é que se está a passar que está a originar, digamos... O reaparecimento. Exatamente. Houve aqui quase uma falsa segurança. Realmente julgou-se que a vacinação era suficiente? O sarampo, neste momento, é quase uma doença, é mesmo uma doença rara. Nós, em Portugal, tivemos 1 ou 2 casos durante este ano e foram casos importados. Foram casos de crianças que contraíram a infecção noutros países da Europa. Então, o que é que está a suceder? O que está a suceder é que houve um certo descuido. Nós, em Portugal, felizmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde garante uma boa cobertura vacinal, é, digamos, até exemplar nesse campo. Às vezes só falamos das coisas negativas, mas, por exemplo, este é um dos aspectos, é um dos pontos fortes do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos uma taxa de cobertura da vacina contra o sarampo de cerca de 95% a 98%, o que é realmente notável, mas houve outros países, nomeadamente estes dos quais falamos, que houve um certo descurar realmente da vacina. Também começou a existir alguns movimentos, às vezes até populares, às vezes algumas ideologias das pessoas contra certo tipo de intervencionismo médico, a favor mais de tudo que seja natural, e começaram a encarar às vezes a vacina. Movimento anti-vacina. Exatamente, quase alguns movimentos anti-vacina, e que fizeram realmente com que a cobertura vacinal começasse a cair. E realmente é este o problema. É por falta de vacina que estamos a verificar este surto. A vacinação é obrigatória ou é facultativa? Essa é uma questão, digamos, de muita controvérsia. A vacinação é fortemente recomendada. Fortemente recomendada, exatamente, mas não obrigatória. Mas há um princípio da ética médica que consiste na autonomia do paciente, e se a pessoa quiser recusar, pode recusar. É óbvio que muitas vezes isso gera discussões no âmbito da ética médica muito profundas, porque no fundo pode estar aqui em causa, por um lado, o princípio da autonomia, mas por outro lado, o princípio do bem comum. Porque quando um indivíduo se vacina, está-se a proteger a si próprio, mas neste caso não só, está a proteger a própria comunidade como um todo. Realmente, em Portugal não há motivo para preocupação. A cobertura vacinal é enorme. Em larga escala, sim. Em relação a esta antecipação da idade, ou seja, nós neste momento damos a vacina contra o sarampo aos 15 meses e depois há um reforço entre os 5 e os 6 anos. Antigamente, muitas das nossas grávidas, quando, digamos, tinham os filhos, eram de uma geração que ainda não tinham sido vacinadas elas, mas tinham elas tido sarampo na infância, o que lhes conferia proteção. Nesses primeiros 15 meses do bebê, através do aleitamento materno, havia uma proteção das mães que passava para o bebê. Atualmente, as nossas grávidas que estão agora, digamos, a conceber, já pertencem a uma geração de mulheres que não tiveram sarampo porque já estavam vacinadas. E o que se verifica é que aquela proteção natural que vinha e que era duradoura até aos 15 meses, atualmente os estudos indicam que realmente ela não é assim tão duradoura quando proveniente da vacina. E é nesse sentido que, para aumentar a proteção dos nossos bebés, se está a ponderar, e a Direção-Geral de Saúde, ao que tudo indica, está a ponderar, exatamente, está a ponderar antecipar a idade da primeira vacina, passar, em vez de ser aos 15 meses, passar a ser aos 12 meses. Pronto, se necessitarmos mas tudo depois mais isto com tranquilidade, sem qualquer tipo sem alarme, de alarme, sem qualquer tipo de preocupação. Vamos dar então alguns conselhos para quem é zelador, para quem é cuidador de alguém que está imobilizado numa cama ou numa cadeira de rodas, que tenha
severas dificuldades em movimentar-se. É verdade. Estamos a falar de um cuidador, de uma pessoa que, de repente, alguém na família fica com uma doença crónica. Por exemplo, acamado ou quase acamado, dependente. Sim. Estamos a falar de doenças tipo, por exemplo, cancro, que às vezes são prolongadas. Estamos a falar de doenças como... Estou-me a lembrar de um AVC, por exemplo. Exatamente. Pessoas que têm um acidente vascular cerebral e que depois podem imobilizar, podem ficar acamadas. Ou até, por exemplo, as demências, o Alzheimer. São situações realmente muito esgotantes. E, normalmente, alguém na família, quando um membro fica doente e fica nessa situação, que fica realmente preso, com o papel principal de cuidador. O que é que este cuidador faz? Faz um pouco de tudo. Cuida do doente, alimenta o doente, lava o doente, posiciona o doente na cama, passa o doente da cama para a cadeira ou para o sofá. Tem na mesma que cuidar da casa, fazer as limpezas da casa. Cuidar de si. Cuidar de si, que é muito importante e que muitas vezes é esquecido. Tem que, por exemplo, na mesma olhar para o aspecto financeiro, fazer as contas, fazer as compras. Tudo isto implica realmente um grande esforço. Um esforço psíquico, um esforço emocional, um esforço até físico. Por exemplo, o posicionar o doente, mudar as posições, muitas vezes induz dores ao nível da coluna lombar. Ou pode provocar. Exatamente. Pode vir a provocar, não é? Pode. Ou seja, há aqui um grande risco de um franco esgotamento do cuidador. Eu tenho aqui estes slides que nos mostram os principais sinais de alarme do esgotamento no cuidador. Um cuidador que começa a sentir sentimentos de raiva, esta raiva pode ser dirigida para si próprio, quase às vezes com muita culpa, pode ser dirigida até para o doente. Conhecidos por ataques de fúria, não é? Sim, de fúria. Sim. Fúria misturada com angústia, claro, misturada com irritabilidade. Pode ser dirigida para os outros membros da família, pode ser dirigida para a sociedade em geral. Isto é um sinal de alarme. Um cuidador que começa a sentir predominantemente dentro de si este tipo de sentimentos, significa que já não está muito bem. Já está a precisar de ajuda também. Exatamente, já está a precisar de ajuda. Até porque depois pode isolar-se socialmente. É uma coisa muito frequente. Normalmente, o cuidador começa-se a centrar cada vez mais a sua atenção no doente. Muitas vezes o cuidador começa a achar que é insubstituível para aquele doente. Começa a achar que mais ninguém cuida tão bem daquele doente como ele próprio e realmente começa a isolar-se socialmente. Deixa de conviver, deixa de ir ter com os amigos ao café, deixa de ir ao cinema, cada vez se efetuar entrega qualquer mais... trivialidade. Exatamente, aquelas coisas básicas, mas que são fundamentais para o ser humano como um todo. Nós precisamos de conviver, precisamos de contactos sociais. É um outro fator muito preocupante. Depois é muito natural que surjam não só o cansaço extremo, como também os problemas de sono, não é? Sim. Uma coisa leva quase à outra. E os problemas de sono podem ser dos dois polos. Tanto pode o cuidador começar de repente a deixar de conseguir dormir e passar a dormir muito mal, às vezes até por necessidade do doente, não é? Claro. Às vezes o doente obriga a que a pessoa durma mal. Como pode, de repente, por exemplo, um cuidador ter uma sonolência extrema e precisar de dormir e quase recusar-se a levantar. Ou seja, podem ocorrer aqui, às vezes existe alguma atipia de atitudes e de comportamentos, mas são sinais muito preocupantes. Podemos passar ao slide seguinte. Quando um cuidador sente que já não há... Exatamente, já não há saída. Esta situação é uma fatalidade, já não tem qualquer esperança que isto melhore. Um cuidador que começa a pensar nisto, ou até que às vezes lhe ocorram ideias de suicídio, de terminar com aquela situação, com aquele drama, não é? É um franco sinal de alarme. Um cuidador que de repente começa a andar, por exemplo, com problemas de saúde, muitas vezes problemas digestivos, muitas vezes as tais dores lombares, que começa a ficar mais vezes doente do que era habitual, é outro sinal de alarme. E também as alterações do apetite. E também aqui podemos ter alterações... Dos dois extremos, não é? Dos dois extremos. Pessoas que, de repente, começam a ter
um maior apetite, começa o peso dessa pessoa a aumentar. E a comer o que não deve. Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa canaliza por aí toda a sua ansiedade e toda a sua frustração e todas aquelas dificuldades que está a sentir. Compensam as suas carências. Por exemplo, com o belo de um chocolatinho. Não é? Por exemplo. Mas também pode ocorrer o contrário, que é a pessoa deixar de comer, deixar quase de se interessar pela comida e começar a emagrecer. Tudo isto são sinais preocupantes. Por vezes o cuidador não tem energia suficiente, não tem a capacidade de ser ele a dar o passo de pedir ajuda. E por vezes tem que ser as pessoas, os familiares, que conhecendo estes sinais de alarme, e foi por isso que eu hoje resolvi focar estes sinais de alarme aqui no programa, tem que ser às vezes os familiares dizer assim, tu não estás bem, vamos contigo ao médico, temos que arranjar uma solução. Porque às vezes a família à volta apercebe-se, quer ajudar, mas o cuidador às vezes não deixa, porque, por exemplo, acha que ninguém é capaz de cuidar do doente como ele. E às vezes, em alguns casos até pode ser verdade, só que não pode deixar de cuidar de si. E muitas vezes isto origina um autêntico drama familiar. Claro, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Exatamente. Uma coisa atrás da outra. Pensando no cuidador, nós hoje temos aqui algumas dicas práticas, como é que ele, por exemplo, pode fazer a cama com o doente deitado, como é que ele pode passar o doente da cama para a cadeira e seria... Trouxemos a cama então para o estúdio. É verdade. E contamos com a colaboração do Rui Pedro Silva, que é enfermeiro. Olá, Rui. Muito bom dia. Temos então este nosso amigo doente, não é? Temos aqui Manuel, que é o nosso doente de serviço. Exatamente. E o que eu vou fazer, tal como o Dr. Carlos disse, será demonstrar nele... trocar a base da cama com ele em cima da cama e depois demonstrar a transferência. Trocar os lençóis com ele Exatamente. Na cama? É claro que estamos aqui com duas situações distintas. Se ele se puder transferir para a cadeira, transferimos primeiro e depois trocamos a cama. A questão é que muitas vezes não há essa possibilidade, logo há a necessidade de trocar os lençóis da cama com a pessoa em cima da cama e muitas vezes só o cuidador sozinho. Imaginemos às 3 da manhã, por algum motivo, os lençóis estão molhados. É necessário trocar, ele não tem ajuda, tem que trocar sozinho, então será isso que iremos aqui demonstrar. Como eu vou estar... É preciso força? Não, quer dizer, alguma força, mas maioritariamente técnica. E é isso que vamos aqui tentar demonstrar, porque temos pessoas de 80 anos sozinhas que tratam e muito bem de pessoas em casa, é isso que eu vou tentar Então vamos a isso, porque está muita gente atenta. Ok, então eu vou simular que o Manuel é meu irmão, para entrar dentro do papel do cuidador. mais intimidade, não é? Então, olá Manuel, bom dia, dormiste bem Manuel? Então, como é que estás? É sempre importante falar com a pessoa. Se nós estimularmos cognitivamente a pessoa, ela vai colaborar melhor connosco. Olha, vamos então trocar aqui os lençóis, ok? Nem sabes o que aconteceu na Casa dos Segredos. É verdade. E o nosso Porto, mas eu não quero entrar por aí. Todos, não é? É dos bandidos. E aqui eu começo já por chamar a atenção a uma coisa. A roupa da cama pode parecer um pormenor negligenciável, mas não é. Se nós vamos trocar a base da cama, convém que não tenhamos obstáculos. E às vezes uma colcha, um edredão mal colocado e no chão pode ocasionar uma queda. Então convém ter aqui uma cadeira de apoio e eu vou remover tudo o que quero remover para depois ter fácil acesso àquilo que eu quero trabalhar. Manuel, eu sei que está um bocadinho de frio, isso é um instante, eu vou só tirar aqui a colcha e já vou tratar de ti, está bem? Quer ajuda, Sr. Enfermeiro? Não, está a fazer sozinho, não pode ser, doutor, não pode ser. Foi essa a premissa, fazer sozinho, aguentar-se. Isso mesmo. Ok. Portanto, está a tirar a roupa de cima. Libertar a colcha, não é? O edredom. Dobramos, de forma que depois também não fique no chão. Rui, mas está tanto frio, podias ter ligado o calorífero. O aquecedor. E agora chama a atenção para a posição do próprio cuidador. É esta a assim. Ninguém cuida de ninguém sem cuidar de si próprio. Logo, a posição do cuidador para evitar lesões musculoesqueléticas, nomeadamente as dores de costas, e até para facilitar a técnica é fundamental. Esta cama que aqui está é propositadamente baixa e uma cama normal, porque, embora no hospital tenhamos as camas elétricas, etc., a realidade da grande maioria das pessoas que cuidam de pessoas não é essa. É isto. Uma cama muito baixa, então, como é que fazemos para não criarmos problemas lombares? Temos aqui que juntar duas coisas. Primeiro, é óbvio que quanto mais próximos estivermos da cama, melhor conseguimos trabalhar. Sim. Por outro lado, quanto mais baixo estivermos, menos força fazemos na região lombar. Portanto, vamos tentar juntar o melhor de dois mundos. Útil ou agradável. Juntar-nos um bocadinho à cama, baixando e alargando os pés para aumentar a base de sustentação, para termos mais equilíbrio, baixar e só com um isto
trabalhar. Faça deste lado só para nós conseguirmos ver a posição que está a tomar, se não se importa. Então, só estou junto aqui ao Manel. Porque aqui estamos com os pés escondidos. Afastamos um pouco os pés e quero chamar a sua atenção a um pequeno pormenor. Eu estou, obviamente, com sapatilhas de trabalho. É aconselhável calçado que as pessoas tratem dos seus familiares calçadas com calçado estável. Porque se eu tiver de chinelos e se levantar o meu familiar e se ele desequilibrar, eu depois não vou conseguir tão facilmente faça só a posição, depois já pode retomar o outro lugar. Ok, então vamos juntar-nos à cama o mais possível, de forma que conseguimos fletir um bocadinho os joelhos e alargar a nossa base de sustentação, colocando os pés afastados. Ok, Sr. Enfermeiro, pode agora ir para o outro lado. Aqui. Sr. Enfermeiro, é o respeito que se tem aos enfermeiros. Então é assim, eu vou tocar o lençol. Esta cama permite que eu vire o meu familiar para aquele lado sem que ele caia. Então, se a cama for muito estreita, eu não posso fazer isso, mas nesta vou fazer. Manel, vamos virar um bocadinho para aquele lado. Dobra aqui um pouco este joelho, assim. Isso mesmo. E agora, coloca-te assim. Exatamente. Como vocês viram, o Manuel ajudou-me. Eu vou solicitar que ele faça o que puder. O que os familiares puderem fazer, façam. Primeiro estão a ajudar e depois estão-se a mobilizar, que é fundamental. Caso o paciente não estivesse, digamos, colaborante, teria que, no fundo, o Sr. Enfermeiro... Eu vou exemplificar depois, quando virar para este lado, vou pedir ao Manuel para não se mexer e eu vou exemplificar como virar sem colaboração. Muito bem. Então vamos lá tirar a roupa. E então, vamos tirar o nosso lençol. Já tiramos deste lado. Bem visto. Metade já está, não é? E colocamos coloca já o novo lençol. Isto para aqueles dias de madraça, quando não nos queremos levantar da cama. Podemos fazer isso. Às segundas, quartas e sextas vira um. Entretanto, encontramos o centro do lençol, vamos colocá-lo de forma que ele fique centrado na cama. E há aqui um pormenor importante. E agora? Eu vou ter atenção aqui a ponta do lençol. Sim. E é isto que, entretanto, os lençóis permitem isso. Vou colocar um bocadinho por baixo aqui do Manuel. Do corpo, não é? Para depois eu conseguir puxá-lo o melhor possível daquele lado. Posso, inclusivamente, já colocar por baixo do colchão, não é? Para o lençol. E isso é o que eu vou fazer agora. Convém agora nós prendermos bem o lençol, há várias técnicas, portanto, os cantos muito direitinhos, mas o fundamental é que o lençol esteja o mais esticado possível, porque o que nós não queremos é vincos por baixo da pessoa que depois vão marcar a pele e podem ocasionar aparecimentos caros, não é? Sim, exatamente. Sim, é então, sempre uma das grandes preocupações agora nestes pacientes. Prender. O paciente acamado. E também não podem estar durante muito tempo na mesma posição. Exatamente. E faço aqui nos cantinhos muito direitinhos. Isso. Prender. Que maravilha. Está toda a gente a aprender a fazer a caminha? Tudo bem. Deste lado. E aqui a mesma coisa. Continuem então a dizer que os homens não têm jeito para fazer a cama. Continuem. É que não ouvir o senhor enfermeiro a trabalhar. E prendemos. E convém agora no fim fazermos o tal. Claro. Agora já está a outra ponta aqui colocada quase por baixo, está mesmo colocada por baixo do doente. E agora? Manel, vamos virar agora para este lado. E sem ajuda, Manel, sem ajuda. Deixa de ajudar. Corpo morto. E então, temos esta perna aqui, porque idealmente ele estará com a perna ali. Sim. Dobramos assim um pouco. Pode dobrar a perna um bocadinho, Manel, isso mesmo. E agora... Sem força. Manel, eu vou-te virar agora para ficares de barriga para cima, está bem? Isso mesmo. Está ótimo. Levantamos aqui um bocadinho a cabeça. Isso mesmo. E agora nós queremos virá-lo para este lado. Sim. Podemos fazer isto de duas maneiras. Ou eu vou daquele lado e viro para aqui. Sim. E depois chego ali e estico o lençol. Mas imaginando agora a fitação da cama demasiado estreita, eu não posso virá-lo para o outro lado, senão ele cai-me. Claro. Então vou virá-lo para mim dentro do possível. Nós podemos chegar um bocadinho manual para ali. Como fazer isso? Por partes. Começamos primeiro pelas pernas, que neste caso até já acabam por estar onde eu quero que estejam, e depois vamos à parte da cintura e à parte dos ombros. Sem esforços demasiados, vou colocar aqui não é? as minhas mãos por baixo. Sem exercer muita força. Mãos por baixo. Base alargados. Lá estão as pernas separadas. E os pés separados. E os joelhos dobrados, não é? Exatamente. De modo a protegermos aqui a parte lombar. Sempre com as costas o mais possível esticadas. É óbvio que temos de fazer sempre alguma inclinação, mas mais uma vez é tentar fazer o mínimo de inclinação conseguindo fazer a técnica. Claro. E agora, Manel, vou-te virar agora para este lado. Está bem? Vou dobrar aqui o joelho.
Isso. E agora podes colocar assim aqui a mão e depois coloca a mão aqui no ombro e aqui na anca, não aqui porque vai ser menos eficaz. Manel, vou virar no agora ombro um bocadinho, e na está anca. bem? 2 pontos-chave, onde devemos aplicar a nossa força. E puxamos para aqui. E quase não é necessário fazer força, a não ser mesmo puxarmos o nosso corpo, não é? Exatamente. A ideia é, nós estamos com boa posição e, já que temos mais força nas pernas do que nos braços, tentamos sempre utilizar as pernas como mola, como apoio e, utilizando os braços esticados, fazer só a vasculação do nosso corpo. E se fletirmos as pernas é o suficiente para fazermos subir o corpo. Exatamente. E agora, já que estamos aqui, vamos só terminar eu não posso ir para ali. E Dr. Carlos Martins, fica já prometido que a continuação daquilo que tínhamos previsto para hoje será na próxima semana. Porque já estamos com o nosso tempo consumido. Vamos só acabar de ver e agora pedir-lhe mais celeridade. Ok, então imaginando então que esquecendo a parte de esticar o lençol, volta a chamar a atenção de que era extremamente importante não ter esticar o lençol. Ok, e agora, Manel, podes-te virar de barriga para cima. E aqui estamos. Voltou à posição. E depois esticava o lençol. E entretanto, depois iríamos ao outro lado, prendíamos o lençol com a atenção de ter sempre esticado. Sim, senhor. Vosso aplauso, por favor, para o enfermeiro Rui Pedro Silva e o Dr. Carlos Martins. Ficamos na próxima semana. Sim, na próxima semana voltamos e fazemos as explicações que nos restam, até porque temos muitas vezes que transportar os doentes para outros locais da casa, quer seja pelas suas necessidades fisiológicas, quer seja pela sua higiene, quer seja apenas para que o doente saia da cama e necessitamos também de saber exatamente como fazê-lo. Vamos agendar para a próxima semana. Agora, de imediato, temos que ir para a entrada.